Obrigado, Senhor, Senhor. Nós te rendemos graças. Eu te rendo graças, meu Jesus.
aleluia. Santo Espírito, tens liberdade aqui. Eu te amo. Tens liberdade aqui. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo, Santo Espírito. Aleluia. Nossas vozes, aleluia. Agora com suas palavras comece salmodiando ao Senhor, adorar o Senhor. Exante sua voz em adoração. Ele está aqui. Exaltamos, exaltamos, exaltamos. Levante sua voz, vamos. Santo, santo, santo. Adoramos, 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 exaltamos. Vamos fluir, vamos fluir, deixa fluir, eu vou fluir. Eu vou fluir na unção do Espírito Santo. Vou deixar fluir. Pois sua presença está aqui. Eu
Te amo, Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, exalto teu nome, ó Pai. Só quero adorar-te, só quero dizer que te amo. És tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Adoramos o teu nome, 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 o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Um abraço na pessoa que está do seu lado. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã, mas fica conectado. Aleluia. Glória a Deus. Poderíamos, irmãos, já continuar o que o Espírito Santo já começou. Amém?
do Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra diz em Efésios capítulo 5, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Comece a falar. Abra sua boca e comece a adorar. Há uma presença muito forte aqui, irmãos, para alcançar a sua vida. Aleluia. Eu aprendi, irmãos, que a melhor mensagem é a dele. Ele quem dirige. Ele quer ajudar você nessa hora, nesse culto aqui. Aleluia. Ele quer avivar de novo você, quer dar um sopro sobre sua vida. Oh, aleluia. Esqueça de quem está ao seu lado, porque há uma presença aqui muito importante. Na verdade, é a mais excelente desse lugar. Jesus disse que Ele é o nosso ajudador. Ele está aqui para te ajudar. Paulo disse que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm uma palavra. E ele diz: faça tudo isso para edificação. Mas perceba que o texto não diz que são as nossas palavras, mas são as palavras dele em nós. Esse texto nos mostra, irmãos, que o Espírito Santo, ele inspira as nossas expressões vocais. Ele sintoniza você ao que a Escritura diz. Ele faz brotar do seu coração palavras que irão agradar ao Pai. Aleluia. Vai retirar dos seus lábios a murmuração, as palavras de incredulidade, mas Ele vai inspirar você nas palavras de fé e adoração. Aleluia, aleluia. Jesus disse que esse seria o tempo dele. Nós estamos no tempo do ministério do Espírito Santo. Aleluia. Pode ficar tranquilo que eu não estou nem preocupado mais em pregar, porque é algo que é muito, já está valendo tudo aqui. Aleluia. Você tem muita palavra suficiente dentro de você, mas você precisa externar isso. Você precisa expressar isso. Você precisa adorá-lo. Você precisa se render. Aleluia, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, você poderia fechar seus olhos e começar a expressar seu amor por Ele. Dizer: Espírito Santo, eu me reverencio nessa hora, a sua presença. Quando o Senhor põe as mãos no volante do culto, pode dirigir. Oh, aleluia. Rose catalaba sobra machuva. Ela marasora macatalaba. Cedera majubas. Roba cade moraias. Era casalabas.
Mandou a cadeira sobre a babá. Sou teu ajudador, sou teu consolador, sou teu protetor. Prazer, sou o Espírito Santo. Te levantei quando você caiu. Te convenci e estou te santificando. Estou em ti. Habito em ti. Estou em ti. Habito em ti. Eu te ajudo na tua fraqueza. Quando você não sabe orar como convém, eu intercedo por ti. Aleluia. Você quer batizar no Espírito Santo, levante sua voz em outras línguas. Eu sou teu ajudador, sou teu ajudador, sou teu ajudador. Permita-me pulsar teu coração. Vamos ser guiados por ti, Espírito.
você que não é batizado do Espírito Santo, sabe de uma coisa, Ele está aqui. Aleluia. Dê voz, porque as línguas estão chegando na tua boca. Aleluia. Fale. Fale. Receba. Aleluia. Receba. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, aleluia. Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 25, 26. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, o Evangelho, o encontro com o Evangelho é o encontro com o amor de Deus. O encontro com o Evangelho é o encontro com a graça que está em Jesus. O encontro com o Evangelho é o encontro com a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz que nos assiste. Diga: o Espírito Santo me ajuda. Essa palavra assiste, ele é ajudador. E é interessante, querido, que essa palavrinha, ela é composta de algumas preposições, que ela quer dizer o seguinte: ela quer dizer que ele se une com você contra toda obra do diabo. Fica feliz com isso? O Espírito Santo, ele é uma resposta de oração de Jesus por você e por mim. Jesus rogou ao Pai para que enviasse outro semelhante a ele, a Jesus, do mesmo tipo. E ele é convocado, diga, ele foi convocado para estar ao meu lado, para me ajudar. O Espírito Santo, ele não vem e vai. Ele veio e ficou. Aleluia. Ele disse que é esse que nos ajuda, que se une conosco contra. Irmãos, o que é que você está passando, meu querido? Fraqueza, essa palavra fraqueza, irmãos, não é só apenas não saber orar como convém, como o próprio texto diz. Mas essa palavra fraqueza, ela fala de ataques no corpo, debilitando o corpo, deixando o corpo enfraquecido com enfermidades e doenças, como também na mente, com pressões, ansiedade. Veja como Deus nos ama, irmãos. Ele mandou um especialista. Ei, deixa eu dizer de novo, ele mandou um especialista. Ele sabe os caminhos das pedras para nos tirar dessas fraquezas. Essa palavra fraqueza fala também da concupiscência da carne, da força da carne. Ele nos assiste
para evitar que pequemos. Aleluia. Ele nos ajuda. E ele diz que ele faz isso com gemidos inexprimíveis. E isso está falando sobre uma linguagem que não se configura em palavras conhecidas. Saiba de uma coisa: quando falamos em línguas, demonstramos que Ele está aqui. Esse ambiente que foi gerado aqui começa a fluir. E queridos, nós vamos em português, mas chega um momento que nos falta palavras em português. Nós ficamos debilitados, enfraquecidos, porque nós não temos a palavra para estar podendo falar para Deus, porque não temos mais uma palavra que represente quem Ele é. Aí nessa hora, irmãos, quando nós não, daqui por diante, não temos como ir, Ele pega em nossa mão e nos dá uma linguagem que nós vamos, que atingimos, que entramos em uma perfeita adoração, aonde Deus, que é Espírito, recebe as palavras do nosso Espírito, que foram dadas pelo Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, exortar você em amor. Queira a presença do Espírito Santo. Deseje as coisas do Espírito Santo. Deseje saber sobre o nome de Jesus. Deseje saber sobre a palavra, assim como você deseja saber sobre prosperidade. Assim como você anseia a prosperidade, anseie mais ainda Ele. Aleluia. Jesus multiplicou os pães, irmãos, e no outro dia aquela mesma multidão procurou Ele de novo. Foi atrás dele, querendo que Ele multiplicasse o pão. E Jesus falou: vocês deveriam buscar o pão do céu. Primeiro vocês tinham que buscar o pão do céu. Certo pregador disse, interpretou o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: não quero pão, quero padeiro. Dê um toque da pessoa que está do seu lado, diga: quero padeiro. Diga: se você tiver o padeiro, todo dia você tem pão. Aleluia. Queira as coisas do Espírito. Irmãos, eu me lembro de um dia que eu estava pregando lá, naquele antigo prédio, quando a glória do Senhor caiu. E eu tive uma visão que foi ímpar. Eu vi um anjo. E eu vi um anjo sobre um rapaz que tinha ido na igreja pela primeira vez. Aquilo marcou minha vida, porque não é todo dia que a gente vê anjo, né? Mas deixa eu te dizer, isso não me faz melhor do que você. Você é bem-aventurado porque você crê no que a Bíblia diz, independente de ver ou não. Mas aprova o Senhor me dar essa experiência. E eu vi aquele anjo por trás daquele rapaz. Aquilo me impactou demais. E eu desci do púlpito, fui até aquele rapaz. E quando eu chegava perto daquele rapaz, ele começava a chorar, chorar, chorar. Eu cheguei perto dele e disse: ele está aí. E ele disse: eu estou sentindo. E pelo Espírito eu perguntei: qual é a sua dúvida? Ele disse: na minha igreja, eles dizem que eu tenho que procurar o fruto do Espírito e desprezar os dons. Isso me deixa confuso, porque diz que nos dons tem meninice, enfim, e eu estou confuso. O que é que eu faço? E pelo Espírito eu disse a ele: de quem é o fruto? Ele disse: do Espírito. Eu disse: de quem são os dons? Ele disse: do Espírito. Eu disse: é da mesma pessoa. Diga para a pessoa que está do seu lado: é da mesma pessoa. Diga: é da mesma pessoa. Ele quer trabalhar você nessas duas vertentes.
Aleluia. Ele quer que você se mova nessas duas coisas. Ei, Ele quer que você se mova nessas coisas. Deixa eu dizer de novo, Ele quer mover você nessas coisas. Aleluia. Não, mas eu sou mestre. E daí? Os dons não são seus. Os dons é de quem te chamou para ser mestre. E se Ele quiser usar você? Aleluia. Se Ele quiser usar você, irmãos, não, porque eu sou mestre. Não, tira isso, queridos. Esteja disponível. Esteja disponível a ser usado, a entrar nesse ambiente, irmãos. Aleluia, eu entendo. Tem pessoas aqui que assistem e olham e sabem que tem uma coisa diferente nesse lugar. E ele não consegue se mover ainda porque ele não sabe o caminho. Mas deixa eu te dizer, entra. Vai entrando. Você vai aprendendo o caminho. Aleluia. No início do verbinho, irmãos, quando eu conheci Sejão, foi tudo muito novo para a minha vida. Porque quando eu chegava uma hora antes para o culto, encontrava aquele homem sentado com um papel em branco e uma caneta para fazer a lista que ia cantar à noite no culto. Mas quando eu chegava, ele estava de cabeça baixa, olhando para o papel e a caneta e orando em línguas. Eu não tinha tido essa experiência. Nós ensaiávamos, íamos para o ensaio, fazia a lista, ia tocar no domingo, mas eu vi ali, a gente tinha ensaiado no sábado, mas eu vi um homem rendido dizer: o que tu queres? Aleluia. Nós temos isso. Mas você quer o quê? Aleluia. E muitas das vezes ele botava música lá que a gente não tinha ensaiado. E aí, Lenil? Mas irmãos, quando a gente começava, parecia que tinha ensaiado. Certa vez, um culto de terça-feira, irmãos, o pastor Buddy terminou a oração e começou a trazer uma palavra sobre a guerra já acabou. Diga: a guerra já acabou. E ele falando da história de um militar aí, que estava lá no Vietnã, e a guerra tinha acabado, mas ele não sabia, e passou muitos anos lá querendo guerrear. Depois de muitos anos ele encontrou as pessoas para encurtar a história e disse: ei, a guerra já acabou há muito tempo atrás. E pastor Bud pregando isso, dizendo isso, e quando eu olhei para Sejão escrevendo. Antes do pastor Bud encerrar o culto, ele disse: você tem alguma coisa para nós? Apontou para Sejão disse: tenho. Passou por nós e disse: vamos. Eu disse: qual é a música? Parecia Silvio Santos, né? Qual é a música? Ele disse: me segue. Irmãos, essa palavra segue-me na Bíblia, ela é muito forte, ela é muito diferente do segue-me de hoje, viu? O segue-me da Bíblia quer dizer o seguinte: venha a ser como eu sou e fazer do jeito que eu faço. Então ele voltou, foi lá, subiu e começou: a guerra já acabou há muitos anos atrás. Jesus venceu Satanás lá na cruz. Já entrou no embalo. Pum. Por isso cante aleluia, salte de alegria, porque estamos na vitória, na vitória, na vitória do Senhor. O culto tem a hora para terminar, irmãos. Mas deixa eu te dizer,
O negócio esquentou, que era o povo correndo dentro da igreja, cantando isso, pulando. Foi culto lá para meia-noite. Toque na pessoa do seu lado e diga: que tal também ter essa disponibilidade quando o culto pegar uma rota diferente? Eu fiquei impactado com aquilo. E quando chegávamos para ensaiar, vamos orar, e na oração o fogo caía, ninguém ensaiava, era um culto, a gente adorava, começava a fluir, aí era gente no chão para lá e para cá. Que experiência. Que experiência, irmãos. Aleluia. Deixa eu dizer, o mesmo Espírito Santo daquela época, Ele é o mesmo hoje também. Ele continua do mesmo jeito, irmãos. Como eu falei hoje de manhã, eu disse, pastor Bud, ele não era contra os esboços, mas ele sempre nos ensinava e dizia: estude para viver. Porque quando você for chamado para pregar, você vai ter o que falar. E ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele começava ali, ia do jeitinho dele. De repente a glória de Deus tomava conta do lugar. Ele começava a chorar por causa da presença de Deus. E a gente chorava lá no banco também, do mesmo jeito. Aleluia. Irmãos, Ele quer liberdade em sua vida, o Espírito Santo. Aleluia. Ele quer ter acesso em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos abrir a porta e dizer: fica à vontade, Espírito Santo. Faz o que tu queres. Aleluia. Faz o que tu queres. Faz o que tu queres. Aleluia. Tira coisas que não te agradam. Coloca coisas que te agradam. Aleluia. Guia, irmãos, e quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 16, que Ele testifica no nosso espírito, o Espírito Santo dá um testemunho no nosso espírito, Ele nos dá uma certeza, Ele nos guia pelo testemunho interior, gente. Ele fala conosco, Ele fala com você que é crente. Quem é crente aqui? Ele fala com você. Ele fala, Ele dá o testemunho dentro de você, Ele dá a certeza. É uma certeza, irmão, Ele vai guiando você. Ele nos guia pela palavra, dê um glória a Deus por isso. Eu costumo dizer que ser guiado pela palavra de Deus é como você pegar o carro e sair daqui para o centro da cidade. Já tem as placas, elas estão do lado de fora sinalizando o melhor caminho e como você tem que se comportar. A Bíblia já é o assim disse o Senhor, Ele já disse. Ele já orientou, Ele já falou, e não precisa que um anjo venha de novo dizer. Mas também tem outra forma que Ele nos guia além dessa. E essa entra como exemplo, o avião. O avião não tem placa fora, mas tem instrução dentro. Aleluia. Mas, queridos, se nós usássemos esse costume de se preocupar com as coisas que nós nos preocupamos, se a gente canalizasse essa disposição para meditar e meditar nessas coisas, para meditar no que a palavra de Deus diz, nesse anseio do que a palavra de Deus diz, com certeza nós íamos ouvi-lo, ficar sensíveis a Ele. Amém? Aleluia. Se usássemos, querida, a nossa disposição para xeretar a vida dos outros pela mídia, pelo Instagram, por estar se informando, queridos, pelas brigas dos outros, que a gente nem conhece, nem eles conhecem a gente. Mas a gente está lá xeretando porque fulano brigou, porque brigando, é família, irmão. Um dia vão ligar um para o outro para resolver. Quem não usa essa disponibilidade para acessar o Instagram do Espírito Santo?
Sabe onde é que está o Instagram do Espírito Santo? Levanta a Bíblia, pastor Isaías, por favor. Levanta a Bíblia. Olha o Instagram dele. Aleluia. Foi ele que inspirou esse livro. Esse livro foi ele quem escreveu. Aleluia. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Diga de novo, a Bíblia é absoluto, é a palavra de Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo. É inspirada pelo Espírito Santo. Inspirada pelo Espírito Santo. Fechado é um livro qualquer, mas aberto é Deus falando com você. Aleluia, Ele inspira as palavras. Ele escreveu essa palavra. Aleluia, você encontra a Bíblia dentro de hotéis, dentro das gavetinhas do hotel. Você encontra a Bíblia nos presídios. Estão querendo tirar de todo lugar, mas deixa eu te dizer, já tramaram isso em toda a história da humanidade, nunca conseguiram acabar com ela. Aleluia, ninguém para um livro que foi soprado sobre ele e que transforma a vida de pessoas. Aleluia, amém? Certa vez, querido, um pedreiro estava fazendo uma parede, construindo uma casa, e tinha alguns auxiliares com ele lá, e tinha um que era crente, e ele com a Bíblia pregando para aquele pedreiro e para aqueles outros, e aquele pedreiro, uma soberba imensa, olha assim, esse livro tem poder? Ele disse, tem sim. Ele disse, então me dá aqui. Pegou o livro, colocou dentro de um tijolo e cimentou, e disse, eu quero ver esse livro sair daqui, se ele tem poder. Se passaram alguns anos, aquela casa foi vendida. O proprietário foi fazer uma reforma e precisou tirar aquela parede. Chamou um outro pedreiro. O pedreiro entrou lá, atribulado, pedindo a Deus ajuda. E quando ele quebra aquela parede, o que ele encontra na parede? A Bíblia. E ele olha para a Bíblia e diz, só pode ser Deus. Como é que eu encontro uma Bíblia dentro da parede? É Deus falando comigo. E ele começou a ler a Bíblia. E não tem como não dar 4, 2 mais 2 é 4. O que aconteceu? Ele foi salvo pelo poder de Deus. Se converteu ao Senhor. Foi pregar nas praças daquela cidade. E estava ele pregando, eu estava deprimido, eu estava perturbado. Mas um dia eu quebrei uma parede e tinha uma Bíblia lá. Quem estava ouvindo? O pedreiro que tinha colocado. Ele pulou e disse, não acredito não, é a casa tal. Ele disse, é. Oh, glória a Deus, você sabe o final. Aquele homem também recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que esse livro já fez um efeito na sua vida, não fez? Quantos podem testificar sobre isso? Não fez? Aleluia, não fez? Diga, fez na minha vida. Você já leu textos da palavra de Deus, e quando você estava lendo, parece que aquele texto criou vida, criou perna, e saiu dali e pulou dentro de você. É verdade ou não é? Aquilo ficou alimentando você. Pense numa coisa maravilhosa, é ser alimentado e vivificado por essa palavra, por meio do Espírito Santo, soprando, 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 soprando no texto. Irmãos, não podemos perder essa essência, irmãos, aleluia, de um momento com Ele. Aleluia, glória a Deus. Temos que vir dispostos. As irmãs fizeram chapinha, ajeitaram o cabelo, fizeram a roupa tudo direitinho, maquiaram. Mas quando ele pega, esquece a chapinha, meu querido. Entra na vibe do Espírito Santo, é muito melhor. Quando ele começa a operar, irmãos, nós só temos que nos derramar. Outra vez eu estava pregando na Batista Shalom, e estava lá pregando. De repente um jovem se levanta, irmãos, e veio com um sapato para me dar. Olha mesmo. E ele chegou com um sapato, me deu um abraço e entregou. Eu fiquei perdido, não entendi nada. Tentei voltar a pregar, não consegui. Sabe como aquela coisa?
deu um time. Eu parei. Eu disse: irmão, qual é o número do sapato? Eu podia ter olhado, né? Mas qual é o número? Ele gritou: 37. Eu disse: não é meu, porque o meu é 41. Eu disse: quem é que tem o número 37 aqui? Aí o pastor levantou a mão. Eu não sei se os outros não levantaram por respeito a ele, né? Aí eu falei para aquele irmão, o rapaz que me deu, eu disse: você não me deu? Ele disse: foi. Eu disse: eu vou dar para ele. E dei para o pastor. E tentei voltar a pregar. Mas já tinha ido, irmão. Aí o pastor disse: eu posso falar? Eu disse: vem, já acabou tudo mesmo. Toma, vem cá. O pastor pegou a palavra. Aí disse: você não deu para ele? Ele: sim. Ele não deu para mim? Foi. Eu vou dar para você de volta. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor conhecia aquele rapaz. E você vai entender por quê. Deixa eu te dizer antes de contar a história. Mas o pastor ama a sua vida. Seu pastor, seu casal pastoral ama a sua vida. Ei, ama a sua vida. Conhece você e está pronto para te ajudar. Aquele pastor fez porque conhecia a história do rapaz. O rapaz se levantou e veio na minha direção. Ele foi chegando perto de mim, eu fui impelido pelo Espírito. Isaías, eu dei cinto, dei o meu sapato, dei a gravata, dei o relógio, dei o dinheiro que eu tinha na carteira, coloquei sobre ele. A igreja em peso se levantou e começou a vir, dando os sapatos, os casacos, dinheiro, jogando sobre a vida dele, ele chorando e derramando sobre a vida dele, ficando naquela montanha. Imagina, irmãos, quando aquelas pessoas saíram da igreja, imagina os vizinhos: que culto estranho é esse? Todo mundo pé descalço e o outro com tanto sapato. Aleluia. Mas deixa eu te contar a história desse rapaz. Aquele rapaz, ele recebeu Jesus fazia pouco tempo. E ele estava passando uma pressão imensa na casa dele. Ele estava desempregado. E ele desempregado, irmãos, chegou na igreja perturbado de tanta pressão. O que aconteceu? Ele sentou e disse: Senhor, eu queria que a minha vida mudasse. Eu queria ter para ofertar. Me ajuda. Diga: me ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo não resiste a um pedido desse. O Espírito Santo diz: você tem um tênis. Você tem um tênis. Ele disse: eu tenho um tênis. O tênis é meu. Vou dar. E isso o culto rolando. Ele não estava nem prestando atenção no que eu estava pregando, concorda? Então ele tirou e deu a quem ele viu primeiro. Eu estava em pé. Ele veio e me deu. Aí você sabe o que aconteceu, né? Mas deixa eu te dizer mais. Ele saiu dali empregado. Não, você não é crente não. Aleluia. Ele entrou desempregado. Ei, ele entrou desempregado. Ele entrou na igreja desempregado. Aleluia. E saiu empregado. Você olha, ele entrou na igreja desempregado. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair. Oh, glória a Deus. Pega isso, meu querido. Pega isso. Eu não sei como você chegou aqui na questão de doenças. Saia e vai sair curado no nome de Jesus. Se entrou aqui com alguma falta, com alguma preocupação, saiba que Ele é o Deus que provê para você. Você vai sair desse jeito, porque o Espírito Santo está inspirando você, inspirando suas expressões vocais. Aleluia. Culto maravilhoso, né, gente?
Oh meu Deus, eu fico olhando, lembrando, meu Deus, que coisa incrível. Como o Espírito Santo é lindo. Não é? Não é maravilhoso? Uma vez eu vi Isaías subir aqui não, lá, e no lugar dele pregar, e eu sei que no final é que faz apelo, ele fez no início. Não sei se ele lembra. E pessoas vieram receber Jesus. Aleluia. Pessoas vieram receber Jesus. Vieram receber Jesus. Vieram receber Jesus. Por fim, irmãos, eu quero contar o último testemunho. Estava lá em Resende, fui para uma barbearia fazer o meu cabelo, minha barba. E naquela barbearia tem alguns irmãos da igreja que também estão lá. E aí, quando eu terminei de fazer, que eu iria pagar, aí o mesmo barbeiro, né? Ele disse: rapaz, o fulano lá da tua igreja vem daqui a pouco. Eu disse: amém. E quando eu fui pagar, aquela coisa no meu interior: pague o dele. Aquela certeza que eu tinha que pagar o dele, entendeu, eu? Aí eu disse: olha, quanto é que geralmente fulano gasta aqui? Ela disse o valor, eu passei e disse para ela: não diga quem foi, só diga para ele: está pago. E fui embora. Esse irmão chegava na igreja, tudo, olhava para mim assim, mas 2 dias se passaram. Ele chegou para mim e disse: pastor, foi o senhor, não foi? Eu disse: eu fiz o quê? Foi o senhor que pagou, não foi? Eu disse: ela contou, foi? Ele disse: não. Mas deixa eu te dizer o que aconteceu. Diga, eu estava no meu trabalho, preocupado, pensando como eu ia pagar um determinado compromisso. Eu passei o dia trabalhando, ansioso, preocupado. Fui cortar meu cabelo, sentei na cadeira ansioso e preocupado, pensando como eu ia pagar. Cheguei para pagar no caixa, pensando como eu ia pagar aquela outra conta. E quando eu fui pagar, eu ouvi da mulher: tá pago. Ele disse: como? Ela disse: tá pago. Interessante isso, né? E eu me lembrei de Filipe, evangelista Filipe, quando o Espírito Santo falou com ele para ele ir para um lugar, para um ponto futuro, porque uma carruagem iria passar lá. Mas o Espírito Santo usou o Uber mais perto e levou aquele homem àquele lugar para ele esperar passar a carruagem. Porque dentro da carruagem tinha alguém orando, tinha alguém lendo e dizendo: me ajuda aqui, eu queria saber de quem o texto está falando, eu quero conhecer. Aleluia. O Espírito diz: vai na carruagem. Eu declaro sobre sua vida, você passando essas experiências aí nos próximos dias. Aleluia. Onde você vai acordar pela manhã, não é pensando o que você vai ganhar, mas o que você vai dar. Você vai acordar pela manhã dizendo: Espírito Santo, me usa, eis-me aqui, me usa como Uber mais perto, me envia, siga as instruções. E ali Filipe esclareceu aquele homem, e aquele homem foi salvo, foi batizado. E ali eu entendi, o Espírito Santo sabia que ele, o membro lá da igreja, iria naquele horário. Eu cheguei próximo ao horário dele, olha que coisa. E ele diz: paga, porque no futuro ele ouvia um tá pago. Por quê, irmãos? Porque ele não estava ouvindo no seu interior, porque ele não estava conseguindo ouvir a voz dele no interior. Ele estava com muita coisa na cabeça, preocupado com muita coisa, e ele não estava conseguindo discernir
Mas o Espírito Santo usou a boca de alguém. Está pago. Aleluia. Aleluia. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado. Diga, está pago. Aleluia. Vá, diga com fé. Ele não entendeu não, fala para ele de novo, diz: ei, você vinha para esse culto, nem sabia que o culto ia ser assim. Cadê os músicos? Vem para cá os músicos. Você não sabia que o culto ia tomar essa proporção, tomar essa direção, não é verdade? Mas ele organizou tudo isso. Ele organizou tudo isso. Deixa eu dizer de novo, ele organizou tudo isso. Aleluia, ele conduziu tudo isso debaixo de inspiração, para você ouvir de quem está do seu lado. Está pago. Aleluia, irmãos. Você poderia ficar em pé. Diga isso, diga para a pessoa: tá pago, meu irmão. Aleluia. Ele organizou tudo isso. Ei, ele organizou tudo isso. Aleluia. Para dizer: você é como esse relógio, você é um ouro na minha mão. Você entende, irmãos? A gente ensaiou isso, querido. Não é verdade, Zé? Não ensaiou nada. Mas eu aprendi. Eu aprendi com Isaías. Porque eu via Isaías fazendo coisas que eu não entendia. Isaías, Deus falava com ele com a caneta. Uma vez a gente estava orando lá e ele começou a andar no templo e medir, e lá vai falando em língua, 3 cabelinhos para cima e então tirando a metragem, eu disse: que negócio é aquele? E ele chegou e disse: rapaz, Deus me disse que aqui vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Você entende? Nós não ensaiamos isso. O Espírito Santo está comunicando alguma coisa. Você entende? Esse relógio não é para mim. Ele está comunicando alguma coisa aqui. Aleluia. Veja, no Cronos que nós estamos, tem um Kairos aqui. Meu Deus, Isaías. Tem um Kairos nesse momento aqui. Você entende alguma coisa? Porque palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, quando começa a funcionar, Jesus Cristo. E agora? É um tempo e um tempo. Aleluia!
está falando alguma coisa, irmão. Deixa eu te dizer algo que ele está falando aqui, está falando comigo. Ei, ele está falando comigo, não sei se vai falar com você. Sabe o que ele está dizendo para mim? Me dá teu tempo. Ei, me dê seu tempo. Me dê o seu tempo. Eu estou com saudade de você. Eu não quero trocar você com preocupações e com ansiedade, não. Eu quero você comigo. Me dê seu tempo. Estou seguindo o mestre aqui. Aleluia. Isso não é meu, irmãos, tá bom? Isso vai para a igreja, tá bom? Vai ser doado para a igreja, tá bom? Tá certo? Isso não é meu. Mas Deus está falando coisa aqui. Teve uma pessoa que trouxe R$100. Deus está dizendo o seguinte: eu quero o seu coração. Seu coração que está na avareza. Ei, seu coração que está preso pela avareza. Deus está dizendo: não confia no dinheiro. Aleluia, você tem confiado na sua força, no seu braço. E você tem feito do dinheiro o seu Deus. E o Espírito Santo está a lhe dizer: me dá seu coração. Me dá seu coração. Me dá seu coração. Isso é profético. Isso é profético, irmão. Não sei, Isaías, o que você vai fazer, mas isso aqui tem um valor profético, irmãos. Um valor profético. O Senhor está me lembrando de quando você fazia os seus devocionais, você acordava cedo para buscar seu derramamento, seu tempo. Você começava priorizando Ele, você se dedicava a Ele. Mas depois que você recebeu a bênção, depois que você recebeu a bênção, depois que você recebeu a bênção, o lugar da devoção, a cadeira está vazia. Ele perde o seu tempo. Aleluia, o seu tempo. O seu tempo. Deixa eu te dizer, irmãos, quando nós doamos o tempo e investimos o tempo nele, deixa eu te falar uma coisa: você faz mais em menos tempo. Oh, aleluia, amém, Espírito Santo. Irmãos, existem pessoas nesse momento que estão se reunindo em assembleia para se prostituir, para pecar. Mas assim diz o Senhor:
Também existem pessoas que estão se reunindo, que saíram de suas casas para viver em assembleia. Para viver em assembleia. Ei, para viver em assembleia. Para congregar. Para congregar, ó. Deus está dizendo: cadê seu tempo? Cadê o seu tempo para congregar? Me dê seu tempo. Aleluia. Aleluia. Amém? Irmãos, congregar está ligado com a nossa natureza. A natureza do prostituto é ir para um motel para pecar. A natureza do bêbado é procurar um boteco para beber. Mas a natureza do crente procura igreja. Ei, procura igreja. Vem para a igreja. Aleluia, porque até o termo igreja comprova o que nós estamos fazendo. Chamados para fora de seus lares para viver em assembleia. Pode levantar suas mãos agora. Diga: Espírito Santo, eu vou dar o meu tempo. Você pode adorar Ele agora. Aleluia. Levante sua voz. Isso, levante sua voz. Espírito Santo, Espírito Santo, se envolve em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, mora em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. Faça essa oração. Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. Mais uma vez, bem forte. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. Isso, vamos cantar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. Cante mais forte isso. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo, se move em mim. Vamos, igreja. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. bem forte. Espírito Santo, Oh, oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se move em mim. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, se move
Deixa fluir, deixa fluir. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, pode fluir. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, pode fluir. Se move, se move, se move. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.